ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes, manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso, maravilhoso Pai, Deus criador do céu e da terra, Deus que tem o controle, o domínio de todas as coisas. Nós estamos diante da tua poderosa palavra e suplicamos, Senhor, humildemente, que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao meu coração, ao coração de cada irmão que está ouvindo essa mensagem. Só a ação do teu Espírito Santo é capaz de fazer-nos entender a tua palavra. E nós suplicamos misericórdia sobre as nossas vidas e que a tua palavra venha achar morada nos nossos corações. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Fale, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um fato muito inusitado aqui nessa situação. Aqui o rei da Síria sempre tinha rixa com Israel. E no verso um pouco antes, em 1 Reis 20, 34, 1 Reis 20, 34, vou ler para os irmãos aqui, essa rixa ela tinha cessado. Eles tinham feito um tratado de não mais guerrearem. 1 Reis 20, 34. 1 Reis 20, 34 diz o seguinte: Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, a meu pai, eu tas te restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Mas só que ainda continuou havendo essas hostilidades, esses confrontos entre essas nações. E a gente pode também notar, irmãos, que fazer também uma prévia com relação ao livro de Reis, que esse livro ele não tem autoria comprovada. Ele foi feito, os estudiosos dizem que eles foram feitos, uma pessoa fez a montagem, a compilação dos textos, das histórias e produziu o livro, mas nós não sabemos exatamente quem é. E ele tem um propósito de mostrar essa justiça do exílio, assegurar a permanência da esperança no reinado de Davi e chamar ao arrependimento para que Israel pudesse voltar do exílio. E foi escrito antes de Cristo, 560 a 550 antes de Cristo. Então, irmãos, continuando esse fato, a gente vê aqui que aqui o rei,
ele arquitetava invadir a nação de Israel, mas a gente vê aqui que Eliseu ia e falava para o rei de Israel: olha, rei, não passa por aquele caminho, porque o rei Ciro da Síria está organizando atacar por ali. E eles se precaviam. E a palavra de Deus diz que isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Muitas vezes isso acontecia. Aí chegou um ponto que o rei falou assim: está errado esse negócio. Eu vou investigar quem do meu exército está passando essa informação. Vou investigar e vou achar. E aí um dos servos falou: olha, não é nenhum de nós, mas um servo de Deus que está lá. E ele sabe até o que se passa quando você vai dormir, que você fala, né? Como ele diz, até o que falas na tua câmara de dormir. Ele passa para o rei de Israel. E ele falou: então vamos pegar ele. Onde é que ele está? E eles falaram: ele está em Dotã. E ele organizou tudo, o exército, ele mandou a tropas, cavalos, carros, e cercaram a cidade à noite. E bem cedo, quando o servo de Eliseu acordou, ele ficou impressionado, com muito medo. E, Senhor, ai meu Senhor, estamos perdidos. São muitos o exército. E eles, né, o que é, e também o que é 2 homens despreparados diante de um exército de carros e cavalos, tropas fortes. E aqui Eliseu foi e falou: não, se acalme, e pediu, ainda falou assim: Senhor, abre os olhos desse servo para ele ver o que realmente está acontecendo. E a gente vê que orou Eliseu e abriu os olhos e ele viu ao redor de Eliseu, estava ali cavalos e carros de fogo, o exército do Senhor, muito maior. E aí Eliseu ainda orou a Deus para que cegasse ainda aquele exército, todos aqueles homens. E aqueles homens, antes de os atacar, eles perderam a visão. Assim como aconteceu com Paulo, com Saulo, né, que se tornou Paulo. De modo momentâneo, eles perderam a visão e ele levou aquele exército e falou para ele: olha, vocês estão procurando, eu vou levar vocês onde vocês estão querendo ir. Quem é que vocês vão achar? Eu vou conduzir vocês. E ele conduziu eles para Samaria. E Samaria era a capital de Israel, a sede do governo. Ali em Samaria, eles estavam ali com todo aparato bélico, todos os guerreiros. E ali ele levou ele para o centro dos inimigos ali, todos preparados. E um exército, ele cego, ele não é muito orientado, é um exército sem enxergar nada. E ele orou novamente, e nisso abriu os olhos. E eles se viram acuados ali no meio, cercados. E o rei já foi logo para... E aí, Eliseu? Periluzei, já estava pronto para exterminar ali aquele exército. E ele falou: não faça isso. Você pode ferir quem você for batalhar, quem você for guerrear. Lá você pode ferir, você pode exterminá-los. Mas esses aqui, você não vai fazer nada com eles. E pelo contrário, você vai dar pão e água para esses homens. E a gente vê que o rei, ele não fez só isso. Ele ofereceu o rei ofereceu-lhes um grande banquete. E eles comeram e beberam e depois despediram eles. Nós vamos ver aqui, irmãos, o que a gente aprende com essa passagem. Eliseu, quando ele fala para o rei: não mate esse exército, ele está dando aqui 2 respostas, 2 argumentos. O primeiro deles é que quem havia capturado o exército era Deus. Então,
esse exército capturado pertencia a Deus, não pertencia ao domínio do rei. Então isso não dava aquele respaldo para o rei fazer, né, matá-los. E outra coisa, o rei também ele se precipitou nessa fala, porque seria muito estranho o rei trazer esses, né, os sírios cativos e matar todos eles ali, ao invés de usá-los para trabalhos forçados. Porque o que dizia ali, alguém lê para a gente, Deuteronômio 20, 10 e 11. Se alguém quiser o microfone. Aqui para o Carlos aqui. 10 e 11 diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Então, ele nem isso ele quis fazer, escravizá-los, ele quis exterminá-los. E Deus, a providência de Deus de trazê-los vivos até ali, não foi para que eles serem mortos ali, foi para que eles estivessem vivos mesmo. Essa era a providência de Deus para esse exército sírio. E a tentativa do rei da Síria era realmente destruir Israel, ali o seu líder, né, aquela mente que estava ali sendo usada por Deus, e isso de maneira sorrateira, repentina, sigilosa, ali na calada da noite, de modo traiçoeiro. E isso, dessa maneira que o rei arquitetou, realmente seria impossível eles se livrarem. Não havia tempo para eles se prepararem para se defender desse ataque. E diante disso, irmãos, nós vamos separar algumas lições para as nossas vidas, porque é assim também que acontece com a nossa vida. As crises, elas também chegam de modo repentino, sorrateiro. As crises nos atacam de modo que de maneira que nós não estejamos preparados para reagir diante dessas situações que muitas vezes sobrevêm na nossa vida. Estava orando agora aqui, ali na última cadeira, e estava olhando para a placa ali do Covid. Um grande exemplo de uma crise que muita gente tinha feito planos, projetos, muita gente tinha planejado, né, muita coisa. Muita gente foi acometida dessa doença, teve que mudar o ritmo da vida. Ali tem a distância de 2 metros, né? Tem a distância, só entre com máscara. Então foram momentos que ninguém imaginava, essa pandemia. E ela gerou muitas crises, muitos prejuízos, muitas perdas. E realmente nós não estávamos preparados para ela. Diante de tudo, nós podemos destacar também os atributos de Deus. Aqui nós vemos a onisciência de Deus, porque não era Eliseu que era o onisciente, que sabia o que estava passando com o rei da Síria. Era Deus que falava a Eliseu e Eliseu levava para o rei. Vai acontecer isso, rei. Vamos nos proteger assim. É a onisciência de Deus acima de todas as coisas. Vemos também aqui a onipotência de Deus, porque aqui Eliseu orou e Deus, né, tem essa capacidade de fechar os olhos dos exércitos, de cegar aquele exército. Deus tem a capacidade de fazer os nossos olhos enxergar novamente, abrir os olhos. E a gente vê, né, diante dessa onipotência de Deus, que essas situações que nos sobrevêm na nossa vida, muitas situações não escolhem intelectualidade, não escolhem classe social, idade. As enfermidades, elas podem, né,
acometer sobre qualquer uma das pessoas, qualquer um de nós. Mas diante de tudo isso, de todas as circunstâncias, Deus, né, nós devemos reconhecer os atributos de Deus, a soberania de Deus em tudo. E a gente destaca também, irmãos, a oração, ela é a chave para grandes vitórias. Aqui Eliseu, qual foi a atitude dele? Verso 16. Quando o seu rapaz chegou com ele, disse: o que faremos, meu senhor? Ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E no verso 17 ele orou. Eliseu, ele buscou a Deus. E essa palavra, não temas, essa ordem, ela é muito repetida na Bíblia. Muito repetida, porque Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe da nossa incapacidade. Deus, ele sabe que nós, muitas das vezes, não temos condição de resolver os perigos, as situações que vêm sobre nós. E ele diz: não temas. A Bíblia é cheia dessa ordem para a gente. E o que a gente faz diante do medo? O que a gente costuma fazer? Às vezes a gente quer resolver por nossa própria força de imediato. Às vezes o último recurso, que é o Senhor, a gente busca Deus. Então, orando, ao fato de a gente logo orar, a gente já é uma atitude de reconhecimento de que a gente não está no controle da situação. Quem está no controle da situação é Deus. Nós precisamos orar, acima de tudo. Primeira coisa, nós devemos orar. E a oração abriu os olhos do servo. A gente vê no verso 17. O que aconteceu no verso 17? Ele pediu para que ele abrisse os olhos para que veja. E ele viu. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E às vezes acontece assim também com a gente. Nós estamos igual o moço aqui de Eliseu. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. Nós não vemos o que está ao nosso redor. A gente foca no problema. Estamos cegos. Nós estamos vendo o exército mal, né, do maligno, com todo o poder, e nós não vemos o poder de Deus, os seus anjos ao nosso redor, o seu exército que nos protege. E quantos livramentos a gente também deixa de perceber. Eu vim essa semana, vim domingo, vim de Marabá, passei nessa estrada de repartimento, e aí eu fiquei, né, eles estão mexendo, já asfaltaram uns 8 quilômetros lá para cá. E aí na vinda eu vim bem tranquilo, assim, né? E aí pensar que não, sem ninguém mesmo assim, aí uma curva, né? Quem vem para Tucuruí, né? Se você for direto, você vai cair num penhasco. E aí faz só uma curvinha assim, ó, só uma tiradazinha. E esse meio, e eu fiquei pensando, Senhor, se passa um caminhão aqui e a pessoa vai, pode ser 40 ali, a pessoa despenca ali uns 50 metros de penhasco ali. Sem dúvida, já caíram muitos carros ali. Aí eu fico pensando, rapaz, se vem um caminhão aqui na frente fazendo poeira, eu venho aqui, nessa toada aqui, eu não consigo fazer essa curva. Aí, às vezes, a gente vai, no nosso dia a dia, né, não percebe livramentos de Deus, não percebe a mudança de Deus em algumas situações da nossa vida, uns atrasos, uns adiantamentos, enfim, muitas situações a gente nem percebe, nem liga, e Deus muitas das vezes está ali nos protegendo, nos afastando do mal, cuidando de nós. E pela oração, o impossível, ele torna possível. Do verso 18 ao 20, quando
Eliseu chegou ali, ele falou, ele orou, e ali era uma situação impossível, aquele exército não atacá-los, e tornou possível. Eles, né, ficaram todos cegos, o exército. E esse exército, o que eles pensavam? Para eles estava muito fácil. Eles não estavam enxergando também nada, nenhuma proteção de Deus. Eles não enxergavam o exército de Deus. E para eles estava muito fácil dominar ali aquela situação, mas aconteceu o impossível. O impossível tornou-se possível através da oração. E o moço se desesperou, né? Não é à toa, ele mais o Eliseu ali não tinha muito o que fazer, mas também há ameaças na nossa vida que nós nunca venceremos com a nossa própria capacidade. Não tem como vencermos. Ou Deus intervém na nossa situação, ou não temos escapatória. Por isso, a oração é importante para reconhecermos isso, que Deus é soberano. Deus está à frente, no controle de todas as coisas. Outro destaque, irmãos, na crise, é preciso manter o foco no que você crê e não no que você vê. É outra coisa difícil para a gente. A gente não está focado no que a gente está vendo. É muito difícil. Mas a Bíblia Deus requer isso de nós. Manter o foco em quem a gente crê, em Deus. Não no que a gente está vendo. As situações que nós não vemos saída, Deus, Ele dá a saída para a gente. Deus dá livramento. Nós devemos viver com base na nossa fé, com base no que nós cremos, com base em que Deus nos fala. Quinto ponto, irmãos, Eliseu, ele estava em Dotã e ele foi cercado pelos inimigos. A situação ficou complicada para ele nessa cidade de Dotã. E a Bíblia, ela também cita essa cidade de Dotã. Ela mostra outra pessoa que ficou em grandes apuros nessa cidade de Dotã. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 37. Gênesis 37, 12 e 13. Pedi que o irmão Carlos leia para a gente. Gênesis 37, 12 e 13. Vamos ver um pouco do que aconteceu também em Dotã. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Aqui Jacó manda José, vai lá em Siquém. Vai lá em Siquém, vê como estão seus irmãos. E lá em Siquém, ele mandou José com toda razão, porque ele estava preocupado, porque 2 de seus filhos tinham cometido uma chacina lá, um assassinato nessa cidade, que foi Simeão e Levi. E ele, certamente, Jacó estava ali preocupado. Os filhos estão lá, mas nessa cidade... José, vai lá atrás de seus irmãos e me traga notícia. E a gente vai ver o que aconteceu. Lê, irmão, verso 15 até o 17. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E a gente sabe, irmãos, olha o que aconteceu, ele estava perdido
não achou eles em Siquém. E o homem falou, ele perguntou, não, eu ouvi eles dizer que eles foram para Dotã, esse mesmo Dotã aqui. E ele foi para Dotã, e lá ele achou os seus irmãos. E a gente sabe o que os irmãos deles fizeram com ele. Queriam matar, e aí o outro irmão, não vão matar, jogaram no buraco. E aí passaram os midianitas, venderam ele por 2 moedas de prata. Imagina você na pele de José, ali em Dotã. Ele devia pensar que os pais, nunca mais ia ver o pai, perdi a família, meus irmãos viraram as costas para mim. Foi a pior situação da vida dele. Ali tinha acabado toda perspectiva de vida. A situação de José ali em Dotã também era a pior possível. Mas olha como que Deus age. Dotã, ali estava na pior situação possível, José. Mas ali foi a porta de entrada de vitória e de glória da sua vida, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então Deus usa a pior situação do mundo, pode acontecer conosco, assim como aconteceu para José, para dar-nos a grande oportunidade da nossa vida, para reverter na melhor situação da nossa vida. Deus pode fazer isso. Quem muda o quadro da nossa vida é Deus. Ele está no controle. O diabo pode tentar nos destruir, nos atacar, nos cegar, mas Deus, Ele está com o seu exército acampado ao nosso redor, nos protegendo. Nossos olhos devem ver isso. Porque o onipotente, como vemos agora há pouco, o onipotente é o nosso Deus. 6º ponto, irmãos. É preciso ter a graça de Deus para não maltratar, tripudiar sobre os inimigos. O verso 21, vamos voltar aqui para o nosso 2 Reis 6, 21. Quando os inimigos estavam ali acuados, o que o rei falou? Feriruzei. Feriruzei perguntou. E aqui, o que o profeta, o que Eliseu diz? Não faça isso. E o que a gente faria? O que nós temos feito? Se porventura nós estivéssemos na situação oposta, os nossos inimigos estivessem na nossa mão, qual é a atitude natural do mundo, da sociedade? Se vingar, dar paga agora você vai aprender a lição. Essa é a atitude humana, é vingança. E ele fez o bem. Romanos 12, 21, vai nos dizer o seguinte, irmãos: não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Não é fácil, mas Deus requer isso de nós. Nós, como filhos de Deus, crentes, nascidos de novo, nós devemos ter atitudes diferentes das atitudes do mundo. Se porventura o nosso desafeto estiver nas nossas mãos, estiver numa situação inferior à nossa, então fica esse questionamento: o que tenho feito com quem quer meu mal? Último ponto, irmãos, para meditarmos: a única maneira de vencer o inimigo é pelo amor e pelo perdão. No verso 23, o que o servo de Deus disse para o rei? Para ele dar pão e água. E o rei
ele ofereceu-lhes um grande banquete. Com certeza, esse grande banquete é algo muito, muito além do que pão e água. Ele falou, acho que ele deu o básico, né? O profeta mandou dar o básico para ele, mas ele foi além. Ele serviu um grande banquete, e eles comeram, eles beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Nunca mais esse exército da Síria atacou Israel. Então nós vencemos o inimigo, não é destruindo o inimigo, é fazendo o inimigo o nosso amigo. Assim a gente destrói o inimigo. Mais uma vez, não é fácil agirmos assim, mas Deus nos mostra que nós devemos proceder diferente do mundo. Nós não devemos usar as armas carnais. As armas carnais, elas aumentam os problemas, aumentam as chamas, aumentam os atritos, como é comum, até mesmo na nossa família, discussões, própria família, muitos casos, porque muitos usam realmente as armas carnais. Nós devemos agir de modo diferente do mundo, fazer do nosso inimigo o nosso amigo, e assim a gente vai estar destruindo. Conclusão, meus irmãos, nós aprendemos nessa passagem de 2 Reis, do verso 8 ao 12, nós precisamos ouvir o que Deus nos fala. Essa mensagem nos fala, nos mostra isso, do 8 ao 12. Do 15 ao 17, nós aprendemos que nós precisamos ver o que Deus nos mostra, como filhos de Deus. Do 18 ao 22, nós precisamos falar o que Deus nos ensina. E o verso 23, finalmente, nós precisamos fazer o que Deus nos manda que façamos. Que o Senhor esteja nos dando capacidade, sabedoria, paciência, longanimidade para obedecer às suas ordens, para obedecer à sua palavra. Vamos juntos, irmãos, ler Romanos 8 para encerrar. Romanos 8, 31 a 33. Romanos 8. Vamos ler do 31 ao 33, até o 33, vamos ler juntos? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, grandioso e maravilhoso Pai. Ó Senhor Deus, como o Senhor é soberano, é altíssimo, como o Senhor é tremendo, Pai amado. Diante dessa passagem, meu Deus, nós reconhecemos que precisamos da tua sabedoria, da força que vem de ti, para que as coisas sejam mudadas na nossa vida, os nossos pensamentos sejam elevados, as nossas atitudes não sejam atitudes mundanas, atitudes do maligno, mas que nós venhamos ter atitudes que vêm do Senhor, atitudes, meu Deus, diferentes, com mentes transformadas pelo poder que há na tua palavra. Abençoa-nos como igreja do Senhor, nos livra das contendas, das discussões familiares que são tão comuns.
Ó Senhor Deus, nos dê sabedoria nas nossas ações, Senhor Deus. Muitas das vezes, nas situações, nas crises também que nos sobrevêm, queremos resolver pela nossa própria capacidade. E a Tua palavra nos diz que, antes de tudo, nós devemos colocar diante de Ti, orar ao Senhor, reconhecer quem é o onipotente, quem é o onipresente, quem tem o controle de todas as coisas. Nós devemos reconhecer. Ó Senhor, nos dê sabedoria, maturidade como igreja do Senhor. Abençoa cada família representada, nos fortifica, Pai amado, cada vez mais. Nos faz sempre amar estar na Tua casa, juntos com os nossos irmãos, e nos faz também ser proclamadores da Tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos e agradecemos por tudo, pelas Tuas misericórdias, pelos livramentos. Nós agradecemos tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.